Alunos da Escola Diaconal São Lourenço, saudação a todos vocês. Estamos mais uma vez gravando. Esta é a aula número 17. Como vocês podem verificar, a história da igreja é bem longa, né? Nesta aula nós vamos abordar um pouco o exílio de Avignon e também o cisma, um cisma que durou 40 anos na Igreja Católica, tá? O cisma conhecido cisma de Ocidente, tá? Por assim dizer. Então, mas antes eu queria começar recordando, dizendo para vocês que algumas coisas que nós vamos dando nesta aula não se encontram nas apostilas que vocês têm. Por quê? Porque a apostila é uma coisa resumida, uma coisa bem resumida, para ter uma ideia assim, geral. Né? Se vocês acompanharem as aulas, vocês vão ver como a abordagem é um pouco mais ampla, embora também limitada, porque a história, nós estamos falando de 20 séculos e temos que falar um pouco mais de, não sei, de 30 horas, o máximo que vai dar para falar. Então, é tudo muito resumido, muito normal, né? Isso é normal. Mas eu gostaria que vocês, além de escutar as aulas, vocês também estudassem as apostilas, porque é aí que vocês vão encontrar assim, o conteúdo mais concreto, mais, diríamos assim, a coisa mais resumida, mas mais objetiva, tá? Então, embora vocês encontrem diferença entre as aulas e os apontamentos, mas saibam, pois, que os apontamentos são coisa reduzida. Na aula anterior, número 16, nós estávamos falando do século XI e das dificuldades que o papado encontra no século XI. O papado, porque precisava defender os territórios pontifícios, ele faz acordos, primeiro com o rei da França, Carlomagno, o coroa como imperador do Império, do Sacro Império Romano Franco, e um século mais tarde fará o mesmo com o imperador alemão, Otto I, também o coroa como imperador do Sacro Império Romano Alemão, né, germânico. Os reis que se sucederam a Otto I na Germânia se consideraram imperadores do Sacro Império Romano Germânico, quer dizer, com o direito de não só defender a igreja e os territórios papais, mas até de interferir. E aos poucos, esta interferência foi cada vez maior, devido a alguns privilégios que os papas deram para os reis. Então, no século XI, encontramos 4 grandes problemas para o papado. Quais são estes problemas? Estão aí nas apostilas, mas eu indico para vocês. Primeiro, a luta pelo poder. O papado estava sendo muito disputado pelas famílias romanas e também, inclusive, aí vão entrar o rei da França e o rei também da Alemanha, também a disputar e querer colocar aqueles que são mais próximos a eles e que vão beneficiá-los. Tá? O papado se reconhece como uma autoridade espiritual e também temporal, mas, como digo, ele é procurado e existe essa disputa de poder para ver quem é eleito papa. Então, isso trouxe consequências muito ruins para a igreja, muitas disputas de poder, suspeita de envenenamento de alguns papas, enfim. E as famílias romanas, todas tentando dominar um pouco o Papa, uma vez eleito ou antes de ser eleito. Então, esse seria o primeiro problema.
Segundo problema são as investiduras leigas. O que é isso? É que por alguns privilégios que o Papa tinha dado, os reis tinham o poder de nomear bispos, não de ordenar, tá? Mas de nomear bispos para algumas dioceses. E, claro, isto, como todas as coisas, acabou caindo no abuso. Porque, embora inicialmente tenham se ordenado pessoas preparadas, clérigos, no final das contas, os reis acabavam repartindo as dioceses, as abadias também, colocando aqueles que eram mais fiéis a eles. Então, praticamente, alguns filhos de duques, de condes, tinham que ser ordenados de diáconos, padres e bispos, quase em 3 dias seguidos, para que ele pudesse assumir aquela diocese, aquela abadia. Recordando que as dioceses e abadias tinham terras, tinham riqueza, e por isso eram visadas. Então, as investiduras leigas, isso que significa. Os bispados e feudos e abadias eram disputados, porque davam dinheiro. Tá? Às vezes, depois, o bispo nem sequer aparecia nunca mais lá. Era bispo, mas nunca aparecia lá. Tá? O que interessava é o dinheiro. Uma terceira coisa também que prejudicou muito a igreja é a simonia. O que é simonia? É a compra ou venda de dioceses, de abadias. Então, no início era por indicação, mas com o passar do tempo, se o rei podia indicar bispos para dioceses, o rei fazia uma oferta, quer dizer, que mais ofertasse, ficava com a diocese, ficava com a abadia, ou ficava com outros feudos eclesiásticos. Assim de claro. Se vendiam, se compravam e vendiam os títulos eclesiásticos. Não só os títulos, mas aquilo que o título levava, que era as terras, as propriedades daquela diocese, daquela abadia. Este é o terceiro problema sério deste século. E o quarto está ligado aos padres. É o concubinato do clero, que é chamado de nicolaísmo. Muitos padres, e os bispos e os papas já tinham filhos e tinham relações sexuais por lá e por lá, imaginem o clero mais baixo, os padres, não é? Que situação estavam vivendo. Então, muitos padres viviam com as suas mulheres, os seus filhos, enfim, uma situação, apesar de que o celibato já estava imposto, que desde o século IV o celibato já funcionava na igreja. Mas a situação da igreja neste século e no anterior, 10º e 11º, era tal, a situação de desordem era tal, e de corrupção também, enfim, que os clérigos, normalmente, muitos deles viviam nessa situação. Então, é contra estes problemas que vão agir os bispos, os 3 bispos, sobre os quais nós falamos na aula anterior, que foram os que tentaram ajeitar com o poder do rei, dos reis, tanto do rei da França como do rei da Alemanha, eles vão tentar fazer com que eles não interfiram muito na igreja, embora a coisa era muito difícil. Né? Com a questão das investiduras e da simonia, também vão também trabalhar isso. E, por último, sobre a formação dos clérigos, também vai ser trabalhado, embora não tenham conseguido resolver todos os problemas. Né? O primeiro deles que nós estávamos vendo era o Papa Gregório VII, né? Que era um monge de profunda espiritualidade, vinha do Cluny, do monastério, que era um foco de reforma, não é?
E quando chegou, se encontrou que o rei do Sacro Império Romano alemão, o rei Henrique IV da Alemanha, estava excomungado. Ele, para apaciguar, levantou a excomunhão, mas em 3 ocasiões mais ele teve que excomungá-lo, porque era um rei que interferia continuamente na vida da igreja. No final, o Papa, ante a proximidade das tropas deste rei, do Henrique IV, e em uma situação tumultuada, teve que sair de Roma e morreu no sul da França, no território normando, que era, naquele momento, eram mais amigos do Papa. Falamos também que ele teve que enfrentar algum problema com os cátaros e albigenses. Nós vamos voltar sobre este tema mais na frente, tá? E, enfim, e falamos também que teve gente importante neste século, por exemplo, Santo Tomás de Aquino, um grande teólogo, ou São Francisco de Assis, enfim, Santo Domingos de Gusmão e outros grandes importantes, né? E se sucederam vários papas que tranquilizaram o ambiente, digamos, de relações com os reis, e chegou o Papa Inocêncio III. Este quis continuar na linha da reforma de Gregório VII. Ele chegou muito novo, com 37 anos ainda, foi escolhido como Papa. E o Papa sabia, Gregório III sabia que realmente a liberdade da Igreja só deveria realmente ser alcançada quando houvesse autonomia do imperador do Sacro Império Romano. O Henrique IV morreu logo, mas vieram também posteriormente problemas com os grupos da Alemanha que queriam tomar, digamos assim, o reino. Enquanto que com o Papa estava o filho de Henrique IV, que o estava educando. Quando já teve a idade de 14 anos, já então o liberou para voltar e assumir o reinado da Alemanha. Ele promoveu a Quarta Cruzada e teve como objetivos na sua vida condenar os cátaros, favorecer a disciplina dos clérigos para que não houvesse o nicolaísmo entre eles e promover uma expedição contra os turcos que estavam alterando o Mediterrâneo na parte mais oriental. Ele, por primeira vez, ele se chama a si mesmo como vigário de Cristo, e não como os papas anteriores tinham se chamado vigários de São Pedro. Bom, foi a este Papa Inocêncio III que Francisco se apresentou para demonstrar e indicar a necessidade de uma verdadeira reforma na Igreja. O Papa já sabia disso, mas estava tendo dificuldades. Por último, alguns tempos mais tarde, chegou o Papa Bonifácio VIII. Este vai ser um bom Papa, preparado, mas ao mesmo tempo meio radicalzinho. E vai entrar em conflito com o rei da França, o Felipe IV, o Belo da França, que está nesse momento em guerra com Eduardo I da Inglaterra. 2 países católicos em guerra. Tá? 2 países católicos em guerra. O Papa tenta apaciguá-los porque ele está com o olho pensando numa nova cruzada para libertar as terras de Jerusalém dos muçulmanos. E por isso quer que eles façam a paz. Não é? Então, ele consegue, mas não consegue fazer a cruzada, mas sim consegue realmente acalmar aquelas famílias romanas e aquele ambiente em Roma, ele consegue acalmá-los. Né? No final, ele entra em conflito com Felipe IV da França, acaba entrando em conflito e uma parte do episcopado apoia o rei, por isso o Papa
se vê em dificuldades. Enfim, isso foi um pouquinho, a grandes modos, o que nós tratamos na aula anterior. Vamos, então, agora tratar de outra, prosseguindo nos séculos, né, de um outro assunto. É que, com a morte de Bonifácio VIII, assume na Igreja o pontificado Bento XI. O Papa Felipe IV da França, queria julgar, já depois de morto, julgar num sínodo o Papa Bonifácio VIII, né? E o Papa, naquele momento, Bento XI, não aceitou. Por quê? Porque se o sínodo julgasse que realmente ele tinha cometido abuso de poder ou qualquer outra coisa, todos os atos dele ficariam sem efeito. E aí uma série de coisas iriam acontecer, que era o que o rei da França queria nesse momento. Tá? Bom, a questão é que, depois da morte de Bento XI, o conclave se reuniu e não conseguiam escolher um novo papa. Passaram-se 11 meses e eles não conseguiam escolher um novo papa. Né? Havia dois grupos, dois partidos, o partido dos franceses, que era a maioria, e o partido de Bonifácio VIII, e também alguns neutros. Né? Bom, conclusão é que os franceses ganharam e escolheram um papa francês. Tá? Este papa francês foi Clemente V. Clemente V, ante a cidade tumultuada, como era Roma, porque Roma, já tenho falado várias vezes, que as famílias romanas visavam muito o poder e queriam escolher para o papado alguém que fosse afim às suas ideias, aos seus propósitos. Então, Clemente V, ele decidiu morar fora de Roma. E escolheu como cidade Avignon. Eu vou mostrar Avignon, aqui está. Aqui está, em Avignon, o castelo papal. Aqui onde moraram durante quase 70 anos, moraram 6 ou 7 papas, que eram todos franceses, claro, né? Avignon fica no sul da França. Tá? Avignon, mais ou menos, deve ficar perto, aproximadamente perto de Marselha. Marselha, no sul da França. Né? Mas, estando na França, logicamente, estava sob a proteção e o domínio do rei francês. Tá? Embora a propriedade era do Papa, inicialmente era por isso que o Papa foi aí, era do rei alemão, mas depois o segundo Papa que morou aqui adquiriu a propriedade e fez todas essas reformas, porque no início Avignon era uma pequena cidade que não comportava, digamos assim, a corte papal. Então, para esta cidade que se dirige, espera ver se eu tenho mais uma outra imagem de Avignon, que eu acho que eu tenho, claro que eu devo ter. Aqui está, não. Eu acho que não tenho mais, é só essa de Avignon mesmo. Né? Então, é essa mesmo, não tem mais outra. Essa mesmo. Então, saindo de Roma, o Papa vai ser livre de todo aquele ambiente romano, das famílias romanas. Mas vai cair
digamos, sob o poder do rei francês. Por isso, estes 70 anos que o papado esteve em Avignon, estes 70 anos foram perniciosos, foram maus para o papado. Por quê? Primeiro porque nós já falamos, o Papa acabou, e foram 7 papas, acabaram se envolvendo na política da França e sendo dominados pelos reis franceses. Em várias ocasiões, alguns dos papas quis sair de lá, mas não conseguiu. Não tinha força política para abandonar Avignon. E acabaram ficando lá, como digo, até durante 70 anos. O segundo aspecto é que o Papa, em Avignon, não podia administrar bem os estados pontifícios. Vocês recordarão que o Papa era não só um líder espiritual, mas também político, porque ele tinha que administrar os estados pontifícios. Então, ficava ruim. Por outro lado, o Papa precisava de recursos, e aí colocava mais impostos, e claro, o povo se revoltava. Em algumas cidades do Estado Pontifício, algumas cidades quiseram ser autônomas, se sublevaram. Isso é, o Papa saiu de Roma, deixou o território mal administrado e teve muitos problemas, como digo, com cidades autônomas, com reclamação do povo, porque o Papa precisava de dinheiro para se manter, enfim, uma série de coisas, aumentando os impostos, e etc, etc. E, por último, esta ida para Avignon, de alguma maneira, preparou o que nós chamamos o cisma de Ocidente, que aconteceu lá entre os anos 1378 e 1417. Aproximadamente 40 anos de cisma, em que nós vamos ver como realmente a Igreja acabou tendo 3 papas. Quer dizer, um papa verdadeiro e 2 antipapas. Tá? Então, isso é o que nós chamamos o cisma de Ocidente. Mas vamos continuar um pouco. Já falei que o rei Felipe IV da França queria fazer um processo num sínodo, um processo contra o Papa que nós falávamos, Bonifácio VIII, com o objetivo de se vingar, porque Bonifácio VIII foi um Papa Caxias que não se submeteu aos seus interesses. O Papa Clemente V não quis organizar esse sínodo e esse processo, mas acabou cedendo num outro problema. Acabou cedendo na questão dos templários. Quem serão os templários? Os conhecidos templários, que vocês terão visto alguma foto deles, com certeza. Não, é aqui, desculpe. Eu erro sempre com este programinha aqui. Aqui nós temos os templários. Reparem, eles são uma ordem militar, com o objetivo de defender os peregrinos que iam para Jerusalém. Tá? Então, é uma ordem militar armada, tá? Armada. O sinal da cruz na roupa, na frente. Esta foto é de algum filme, mas era assim que eles vestiam, né? Era assim que eles vestiam. Os templários, então, que foram fundados lá pelo ano 1119, estamos no ano 1300, mais ou menos 1350. Então, os templários
tinham acumulado muitas riquezas, porque na defesa dos peregrinos, às vezes, ficavam com a riqueza daqueles que venciam. E eles tinham, era uma ordem, portanto, tinham votos: pobreza, castidade e obediência. Eram os votos deles. Tá? Eles faziam voto de pobreza, de castidade e obediência, e também de defender os peregrinos. Então, a ordem foi acumulando, através dos anos, muita riqueza. Muita riqueza. E foi essa riqueza que aumentou o olho e a ambição do rei Felipe da França. Então, por insistência do rei Felipe da França, o Papa abriu uma investigação, um processo contra os templários, porque o rei Felipe os acusou, lançou calúnias, acusando-os, tá, de cuspir na cruz quando eles faziam os votos, de negar Cristo, de adorar ídolos, de sodomia, homossexualismo e de outras aberrações. Tudo calúnia, tudo calúnia. Mas o rei se encarregou de divulgar essas calúnias. Tá? Então, o rei, o Papa abriu o processo, mas antes que o processo tivesse uma conclusão, chegasse a uma conclusão, o rei Felipe começou a perseguir todos, mandou prender todos os templários da França, ao todo perto de 2000, e começou um processo de tortura. Naquele tempo, a tortura era uma coisa... para que eles confessassem todas aquelas calúnias que ele tinha inventado, para justificar, realmente, justificar o roubo dos seus bens. Porque o que Filipe queria era ficar com as propriedades e as riquezas dos templários. O Papa Clemente V caiu na besteira de aceitar aquelas declarações conseguidas na tortura e acabou suprimindo a ordem dos templários. Uma grande besteira que o Papa fez. Aliás, não vai ser a primeira. Acabou suprimindo a ordem dos templários. Eram inocentes, e pela ambição do rei Felipe IV, os templários foram extirpados. Primeiro os da França, mas depois o resto foram perseguidos. Teve 50 e tantos templários acusados de heresia e queimados na fogueira. É uma tremenda injustiça que se cometeu contra eles. Como digo, tudo por causa da ambição desse rei francês. Tá? O Papa morreu alguns anos mais tarde, em 1314. Né? E quem sucedeu ao Papa Clemente V, um Papa, eu diria que foi fatal para a Igreja, foi fatal, levou a sede para Avignon, se submeteu a tudo o que o rei Felipe quis e ainda extirpou, declarou nula e derogou a ordem dos templários. Né? Bom, quem sucedeu o Papa Clemente foi João XXII, que começou a ter problemas com o rei da Alemanha. Recordem que João XXII morava na Avignon. Era do lado de Filipe IV da França. E ele começa a ter problemas com o rei Luís IV da Alemanha. Deixem sair dos templários e vamos ver se... Aqui temos uma dos templários na batalha, né? Na batalha. Eram grandes guerreiros. Vamos ver se eu tenho aqui.
Este me parece que eu não tenho aqui mas me parece que é Felipe o que nós falávamos, não é? Felipe Uber. E, bom, e aqui nós temos o Clemente V. O Clemente V, exatamente. Pois bem, então o João 22 começa a ter problemas com o rei da Alemanha, o rei Luís IV, tá? E começam digamos assim, uma disputa na qual o Papa vai excomungar o rei e o rei vai convocar um concílio para dizer que o Papa é destituído porque ele é herege. Nesta época há um conflito, uma discussão entre os franciscanos. Há duas linhas. A ordem franciscana tem crescido muito neste momento e há duas linhas de pensamento. Uma linha mais espiritual, pensamento a respeito da pobreza. Uma linha mais espiritual que dizia assim, que os frades deviam viver a pobreza total, tanto no aspecto pessoal como no aspecto comunitário. A ordem não tinha que ter riqueza, não tinha que ter nada. Tá? Era a linha espiritual. E havia uma outra linha que dizia assim, que a pobreza tinha que ser vivida pelos frades em nível pessoal, mas que a comunidade poderia ter alguma riqueza para a manutenção da própria comunidade. Não para acumular, mas para a manutenção. E havia uma grande disputa entre eles, no meio se meteu o Papa, defendeu esta segunda linha e acabou sendo acusado de heresia pelo rei, né? Que visava precisamente que o Papa levantasse a sua excomunhão. Tá? Como as coisas se agravaram, o rei, em 1327, poucos anos depois, desceu em Roma e foi coroado rei. Lembram que os reis alemães ainda eram os imperadores do Sacro Império Romano. O Papa estava em Avignon, na França, mas ele desceu em Roma para ser coroado rei, já que o Papa não queria reconhecê-lo como rei. Então, lá em Roma, ele, pelo prefeito da cidade, ele é coroado, tá? Ele é coroado e o Papa então exigiu, o excomungou, né? Alguns anos mais tarde, o rei quis se reconciliar com o Papa, mas o Papa exigiu que ele renunciasse ao reinado da Alemanha. E ele não quis e as coisas continuaram para mal, né? Para mal, cada vez mal. Às vezes, estes conflitos se resolviam com a morte do Papa, com a morte do rei, porque não tinham, como nós vemos, as questões políticas, hoje, que nos parecem que são assim, no passado foram mais do que hoje. Tá? Hoje nós temos a democracia, existe um pouco de respeito, mas no passado, às vezes, não havia respeito nenhum, nem por parte do Papa, nem por parte dos reis. Tá? Que quando o Papa não brigava com o rei da Alemanha, brigava com o rei da França. Bom, como é que termina o exílio? Falamos que durante 70 anos os papas estiveram em Avignon. Como é que termina? Vai terminar com Urbano V. Apesar da resistência do rei da França, Urbano decide então deixar Avignon e voltar a Roma. Ele não vai morar mais no Vaticano. Perdão, não vai morar mais em Avignon. Deixa que eu mostre. Estou equivocado.
não vai morar mais em Latran. Vamos ver onde está Latran. Está aqui. Então, não vai morar mais em São João do Laterano, Latran, onde sempre moravam os papas. Ele vai morar, embora não exatamente na basílica que nós contemplamos hoje, mas em uma igreja menor, ele vai morar, porque ainda não tinha sido construída, precisamente aqui, no Vaticano. Tá? Então, o Vaticano, a partir de Urbano V, vai ser a residência dos papas. Ele volta, então, para cá, porque muita gente estava pedindo que ele voltasse. A Urbano V sucedeu Gregório XI, que foi o último Papa francês, que ele já morou no Vaticano, não morou mais em Avignon. Tá? Depois de Gregório XI, foi escolhido em conclave um novo Papa, e seria Urbano VI. Urbano VI, que era napolitano, embora o povo queria um romano, tá? Mas era napolitano e o povo acabou aceitando. Mas Urbano VI não tinha muita paciência e logo fez muitas críticas contra o povo, os costumes do povo e também contra os cardeais. Por isso, algum tempo depois, os cardeais se reuniram, declararam inválida a eleição de Urbano VI, porque o povo tinha pressionado. Tá? Então, declararam inválida a eleição dele, tá? E escolheram um novo Papa. Então, escolheram Clemente VII. E aqui nós temos o Papa verdadeiro, que era Urbano VI, e o antipapa, que era Clemente VII. Tá? O antipapa. Na lista dos papas, os antipapas não constam, porque não são papas autênticos, né? Os antipapas. O Clemente VII era primo do rei da França. Então, vocês já podem imaginar como a coisa, os cardeais franceses mexeram para que saísse um francês. E ele foi morar em Avignon, onde tinham estado os papas anteriormente. Ele foi morar para lá. Tá? Então, ficou Urbano VI em Roma e o Clemente VII em Avignon. Mutuamente, os dois se excomulgaram. Urbano excomulgou Clemente e Clemente excomulgou Urbano. Então, mutuamente se excomulgaram. Este cisma vai durar 40 anos. 40 anos a igreja vai viver nesta confusão, que muitas vezes não sabiam quem era o Papa autêntico. Tá? Para querer resolver o problema, se reuniu um concílio em Pisa, um concílio de bispos em Pisa, e declararam depostos tanto o Papa autêntico como o antipapa, os dois fora. Tá? E para resolver um problema, escolheram um outro Papa, Alexandre V. E aí é que a confusão se formou. Porque se antes havia um Papa e um antipapa, agora são 3. O Papa e 2 antipapas. Imaginem a confusão que estava formada. Tá? Imaginem a confusão, que isto é conhecido como o cisma de Ocidente. A confusão que se formou e o povo não sabia mais a quem se dirigir. Porque enquanto o Papa autêntico era bem acolhido na Itália, no norte da Itália, o antipapa número 1 era bem acolhido na França, e o segundo foi acolhido numa parte da Alemanha e da Espanha. Imagine a confusão que se formou nesses 40 anos em que a igreja esteve realmente dividida. Uma confusão danada. Né? O cisma vai acabar com o Concílio de Constança.
no Concílio de Constança, vai se declarar quem é o Papa autêntico e, embora os outros antipapas ainda continuem, porque ainda viviam, com a morte deles vai acabar o cisma. Tá? Então, vejam a confusão que se organizou nesse momento. Falo que o Concílio de Constança ajudou então nisso, mas o Concílio de Constança trouxe um problema também. E o problema é o que nós chamamos conciliarismo. O que é o conciliarismo? É uma doutrina teológica que defende que a autoridade dos concílios está por cima da autoridade do Papa. Isso é o conciliarismo. No fundo, considera que a autoridade do próprio, digamos assim, do próprio concílio vem da multidão dos fiéis. Autoridade que vem do povo. Essa ideia voltou nos anos 80 aqui no Brasil. Né? A igreja nasce do povo. O povo é que dá autoridade à igreja. Né? E esta teoria é meio perigosa, porque se bem é certo que na democracia é o povo que dá autoridade aos seus representantes, na igreja não é assim. A autoridade procede do Papa, do sucessor de Pedro, que convoca os concílios. Em a sua convocação, o concílio não tem valor, convoca os concílios e dá valor aos concílios, é claro, não é? Mas a autoridade é dele. Então, este conciliarismo, esta doutrina teológica que defende que o concílio tem mais autoridade que o Papa, ela surgiu neste concílio de Constança e foi, em parte, aprovada, embora muitos bispos protestaram, mas foi, em parte, aprovada. Posteriormente, vai ser, digamos assim, denunciada e vai cair, digamos, né? Como teoria teológica. Né? Então, vamos voltar na igreja a aceitar que a autoridade é o Papa e que o concílio tem autoridade a partir da convocação do Papa, tá? Que é quem pode autorizar um concílio. Não são os bispos que podem se reunir em concílio, mas ele sempre é convocado pelo Papa. Tá? Muito bem. Para concluir, depois deste cisma, além do Concílio de Constança, que aconteceu no ano 1415, nós tivemos dois concílios importantes. Nos anos seguintes, em 1431, começou o Concílio de Basileia, termina no 37, né? Demora 6 anos, por questão de guerras, em que os bispos não podem se locomover. E o Concílio de Ferrara, Florência, em 1438, que também foi um concílio onde participaram muitos bispos, e que, inclusive, teve bispos da Igreja Oriental, ortodoxa, juntamente com o imperador, porque eles foram procurar apoio da Igreja frente ao poder muçulmano que estava muito próximo de Constantinopla. De fato, em 1445, poucos anos depois, a cidade de Constantinopla vai cair e, com ela, acabar o Império Romano Oriental. Tá? Então, a partir de agora, os papados vão ter uma dimensão um pouco, diríamos assim, um pouco mais objetiva. Vão se ver um pouco mais livres dos reis. O cesaropapismo, que eu falei aquele dia, um dos dias aí, que é a interferência dos imperadores na igreja, foi muito forte nestes séculos. Foi muito forte. Tanto por parte dos reis, principalmente da França e da Alemanha. Por quê?
porque no passado, os papas, precisando do apoio dos reis para proteger os territórios pontifícios, pediram ajuda e constituíram esses reis como imperadores. Primeiro, já falei, Carlos Magno foi coroado como em Roma no ano 800, se não estou mal lembrado, ano 800, foi coroado então como imperador do Sacro Império Romano. E ele se constituiu desta maneira como protetor da igreja. Protetor que às vezes interferia em muito. Mas a interferência vai ser ainda maior um século mais tarde, quando Otto I também vai ser, ante a renúncia dos franceses a ajudar, vai ser o Império Germânico e o imperador, o rei da Alemanha, que vai ser impostado, vai ser realmente coroado como imperador do Sacro Império Romano Germânico. E os reis da Alemanha vão se considerar sempre como cidadãos romanos, com o direito até de interferir na eleição dos papas. Então, vejam como realmente toda esta situação, quando a igreja, nos seus representantes, entra diretamente nos assuntos de política, como realmente não tem dado certo. A igreja sempre perdeu na sua espiritualidade, o papado também sempre perdeu no seu prestígio. E assim nós avaliamos que hoje, por exemplo, o Papa, embora também fale de questões políticas, mas ele se mantém mais no nível, digamos, espiritual. É claro que denunciando certas injustiças políticas que acontecem, mas sempre mais no nível espiritual. Não é? Como digo, a lição do passado foi uma lição dolorosa para a igreja. Foi doloroso os 70 anos do papado em Avignon, na França, como foi também dolorosa o cisma do Ocidente, tendo 3 papas ao mesmo tempo. Tá? 3 papas. Alguém dirá, não, mas agora temos 2. Sim, só que agora nós temos um papa aposentado, um papa emérito, que deixou de ser o Papa, porque o Papa autêntico é Francisco. Poucas vezes na história da Igreja aconteceu isto, poucas vezes, tá? Mas hoje nós temos uma clareza muito grande sobre qual é o Papa autêntico, que é Francisco. Francisco Bento XVI é realmente um Papa emérito. Emérito, já pela sua idade, pelas suas condições. Mas nestes séculos, nestes 40 anos do cisma de Ocidente, a confusão era tal que os cristãos não sabiam quem era o Papa autêntico. De maneira que os espanhóis reconheciam o segundo antipapa, os franceses o primeiro antipapa, e a Alemanha reconhecendo a Alemanha e outras partes, outros cristãos também, reconhecendo Urbano como o Papa legítimo. Quer dizer, uma confusão para toda a Igreja, e embora nós tenhamos sido gente importante dentro da Igreja, mas a confusão existia. Né? Essa situação, porque cada um deles se reconhecia como Papa autêntico e excomulgava os outros. Os outros estavam excomulgados. E os outros excomulgavam ele. Fez uma confusão de início a fim. Enfim, gente, a história às vezes é dolorosa. Eu confesso para vocês que eu falo destas coisas, mas no fundo, me dói. Me dói um pouquinho porque, especialmente pelo fato de ver a manipulação dos papas por parte de alguns reis e a fraqueza dos papas. O fato de eles terem territórios pontifícios a defender os tornava muito fracos, muito fracos. Dependiam dos reis. Então, quando um rei ameaçava
eles tinham que recorrer aos reis. Então, quando os reis pediam alguma coisa, o caso, por exemplo, dos templários é vergonhoso. A fraqueza de Clemente V é vergonhosa. Como Clemente V acedeu a abrir um processo contra os templários que Felipe nem respeitou. Imediatamente começou a perseguir os templários, a prendê-los e a torturá-los para ficar com a sua riqueza. E até porque eram uma força militar de elite, muito bem preparada, então, e era sombra para o seu exército também. Então, tudo isso são fraquezas da nossa história. Eu reconheço que eu sinto realmente tudo isto, ver essa fraqueza do Papa ante a manipulação dos reis é meio triste. Mas isso foi o que aconteceu, nem mais nem menos. E nós temos que aceitar tudo isso como a história nos dá umas grandes lições, não podemos cair nos mesmos erros, mas ela nos dá umas grandes lições. Grandes lições. Tá? Muito bem, gente. Próximo dia nós entraremos no movimento da pobreza que surgiu na Idade Média. Já falamos um pouquinho sobre os franciscanos, essas duas correntes franciscanas. Nós entraremos mais detidamente sobre os cátaros e sobre os movimentos que existiram na Idade Média sobre a pobreza. E, se der tempo, nós trataremos um pouco das cruzadas também, que é outro movimento que nós não temos abordado neste momento, mas que é importante porque começaram a acontecer desde o século XII. As cruzadas como expedições contra os muçulmanos para libertar Jerusalém e para facilitar a ida e permanência dos peregrinos a Jerusalém. A Palestina sempre foi, a Terra Santa foi sempre o objetivo das cruzadas. Então, fiquem na paz de Deus e até o próximo dia, se Deus quiser. Ok? Tchau, pessoal.